Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina, que tanto nos consola. Já desde já agradecendo o Marcos por estar aqui hoje com a gente, doando o seu tempo para nos trazer esse estudo. Vai falar de Jesus, porque eu sei que ele fala que uns 50 minutos e 51 é sobre Jesus, então, sobre o nosso mestre ensinando para a gente. Isso é muito bom que a gente aprende junto. Peço a caridade de todos que estamos aqui, elevar nosso pensamento a Jesus, mentalizar o mestre, estar com nossa mente desperta, o nosso coração aberto para receber essa mensagem maravilhosa. Mas antes disso, nós vamos aqui fazer uma leitura, fazer a nossa oração. Oração, leitura ou leitura, oração? Eu faço a leitura, então. Vamos ver se sem os óculos me permite. Em família espiritual, lição de número 52, 2, do livro Ceifa de Luz. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Isso é uma pergunta que Jesus faz. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espalhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos. Por bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrastá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível na censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Se talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. E agradecido, Senhor, por aqui estarmos em Teu nome, para o nosso próprio bem-estar. Como a mensagem nos disse, nós que muitas vezes exigimos a misericórdia do alto, somos às vezes incapazes de estender o braço ao irmão que pede.
Como exigir favores se às vezes só reparamos o mal que nos cerca? Jesus nos ensinou a olhar o bem, a fazer o bem sem escolher a quem. Nos deu o exemplo de como amar. Então, se aqui estamos em busca dessa mudança íntima, que possamos exercitar a misericórdia, a piedade, a compaixão, porque a todo momento somos agraciados com favores que muitas vezes não merecemos. E com isso, Senhor, com o nosso agradecimento de conseguirmos estar aqui hoje, que possa iluminar o nosso irmão que veio de longe, Marcos Sá, para trazer a mensagem, a boa nova, para enriquecer mais ainda o nosso coração, na luz, na paz, no amor e na constante fé. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa tocar cada vez mais os nossos corações, nos elevando cada vez mais alto, e que sejamos todos nós, como a oração que o nosso amigo fez, a compreender as graças divinas que cada um de nós recebemos todo o tempo, a toda hora, a todo momento, né? Graças divinas que muitas das vezes passa despercebido aos nossos olhos, né? Já estamos agora falando do tempo, estamos agora no mês de outubro, estamos numa das estações do ano que eu mais gosto, porque não é aquele frio intenso de janeiro, não é aquele calor torrencial do mês de julho e agosto, e sem ver as belezas das cores amarelas, laranjas, vermelhas das árvores, dessas plantas caducifólias que vão perdendo as folhas, fazendo todo um cenário maravilhoso para a gente observar essa divina presença de Deus na natureza, nos presentear não só com o olhar, mas presentear para nós essa modificação que cada um de nós vamos tendo ao nosso tempo, né? Mas o mês de outubro também traz a nós um processo reflexivo, né? Já estamos chegando no final do ano, e aí, então, é prelúdio de um novo ano que se inicia. 2025 está aí batendo a porta para todos nós. E aí a gente tem essa mania de deixar para o final do ano para fazer uma análise do tempo que passou, né? E fazer prospectivas para o ano que se inicia. É momento da gente observar aquilo que a gente tinha que fazer diariamente, né? Olhar para trás, ver o que a gente projetou para esse ano e que não fizemos, não realizamos, outras coisas que muitas das vezes nós conseguimos vencer com êxito, mas independente, uma coisa é certa, a graça de Deus bateu as nossas portas nesse ano que passou, como todos os anos que passou, e nos anos por vindouro que virão a todos nós. Então, mas essa época faz uma análise da gente fazer um balancete, né? O que a gente fez, o que deixou de fazer, o que projetar. Porque nós estamos nesse trabalho de procurar esse equilíbrio que nós precisamos fazer diante do tempo que nós temos. Encontrar esse equilíbrio. Então, nós vamos vendo que o tempo é muito importante para nós. Mas quando nós éramos crianças, até a pré-adolescência, a gente não se preocupava com o tempo. Para a gente, o tempo nunca ia passar. Era só o dia de viver, as brincadeiras, os dias da alegria que a juventude, que a infância nos proporciona e traz tantas lembranças boas para a gente. Mas nós vamos vendo que, no passar das nossas existências aqui, quando vamos chegando na fase da adolescência e também da juventude, nós já começamos a observar o nosso amanhã. Já começamos já a preocuparmos na questão do que será do nosso futuro na nossa existência aqui. A gente começa a estudar, começa a fazer cursos,
né, para a gente poder se formar, ser bem-sucedido dentro da sociedade, ou simplesmente a gente opta em ter uma profissão que possa assimilar conosco e que a gente possa ter subsídios para que possamos nós dar o mantenimento da nossa família, da nossa vida, que a gente tem que dar continuidade. Então, se Deus nos abençoar, chegarmos à fase de idosos e gozarmos da felicidade da nossa família, dos nossos netos, né? E continuar o resto dos tempos nossos aqui na Terra. Mas há aqueles que não se preocupam assim. Há aqueles que vivem simplesmente o dia de hoje. Preocupar para amanhã, para quê? Nem sei se vai ter o amanhã. Deixa eu viver a vida que agora estou tendo. A vida é uma só, deixa eu aproveitar. Vida leva eu, né? Então, ou seja, deixa a vida levar aquelas pessoas. Embora nós sabemos que existem muitas consequências sobre esses atos. Mas onde eu quero chegar? Tudo que normalmente nós, quando estamos encarnados, nós criamos essa ideia em volta de forma racional da vida que estamos vivendo aqui. Aliás, estamos vivendo na vida encarnada. Então, nós programamos a nossa vida nesse período. Por quê? Porque nós somos seres humanos e somos os únicos aqui, criaturas de Deus, que acreditamos e sabemos que somos finitos quanto matéria. Os animais não sabem que irão morrer. Bom, ninguém perguntou a um cachorro se ele sabia, né? Mas, na realidade, não é por conta disso. É porque os animais possuem uma inteligência fragmentada. E nós temos uma inteligência contínua e já possuímos a razão. Então, é natural de nós olharmos para o passado, analisar, compreender o nosso presente e projetar o nosso futuro. O que nos faz, nós, como seres que somos espirituais, imortais. Então, nós vamos aprendendo que Deus fornece essa possibilidade para cada um de nós. E nesse ponto, muitas das vezes, por saber que é finito, as pessoas, quando estão para casar-os nos bens, o que as pessoas justamente falam? Que sejam felizes até que a morte os separe. Porque temos uma crença de um trabalho que precisamos fazer somente nessa vida material. E aí nos esforçamos, damos tudo de nós, para conquistas desse crescimento horizontalizado, destacar dentro da sociedade. Procuramos nós sermos felizes na nossa família e sermos também pessoas que possamos ter elevado diante desse crescimento horizontal da sociedade que nós estamos vivendo. E aí vamos amealhando para nós, nesse passar, tudo aquilo que nos fornece uma ideia de que somos destacados nesse crescimento horizontal. E aquilo que vamos nós amealhando, sejam bens materiais, sejam pessoas, nós criamos uma ideia de chamar de meu. Meu carro, minha casa, meu pai, minha irmã, meu tio, meus filhos. Essa palavra meu é o agregar das coisas que nós vamos adquirindo. Então, nessa condição, existe um elemento que começa a mostrar para nós que nem tudo isso que a gente adquire aqui é meu. É o tempo. O tempo retira de nós a nossa juventude. O poder que nós trabalhamos tanto, chega um tempo que passa para a mão do outro. Haja ver a história mostrando grandes impérios que hoje são simplesmente páginas de livros de história. Nós vamos vendo que, às vezes, pessoas que são tão queridas, que a gente diz, meu filho, meu pai, minha mãe, chega uma hora que a gente tem que dar um adeus. E a gente sofre tanto. Mas não era meu? O sentimento de posse, o sentimento de querer. E aí as coisas vão passando, e aí nós vamos entendendo a diferença do que tem preço do que tem valor. E nesse intuito, quando a gente chega na fase mais adulta, a gente vai olhando e vendo o tempo como se fosse, na realidade, mais um adversário do que um simples aliado para nós. Tememos ele. Na realidade, o tempo, ele é fundamental, porque ele nos convida o tempo todo
para que nós possamos utilizar dele no intuito de aproveitar com mero, para que possamos nós usarmos no nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Espíritos imortais que temos a capacidade de, através do nosso esforço, através da nossa vontade, fazermos grandes conquistas nas duas dimensões, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Tanto no crescimento horizontal quanto no crescimento vertical. Desde que essas grandes conquistas sejam conquistadas em nós próprios. Numa transformação interna, porque aí nós vamos encontrar esse equilíbrio que nós precisamos do tempo. Compreender sobre a questão da evolução horizontalizada não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema de nós queremos amealhar coisas no mundo, contanto que esse crescimento horizontal não comprometa o crescimento vertical, que é o mais importante. Ou seja, é esse ponto que nós precisamos de achar o equilíbrio para todos nós. Bem orientado, ensinado pela doutrina dos espíritos, pelos benfeitores espirituais, sobre esse equilíbrio, dando um espaço conotativo para a gente entender sobre o desenvolver das duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moral. Portanto, nós ainda não conseguimos fazer voos mais longínquos porque ainda não encontramos esse equilíbrio. Por quê? Por que o conhecimento desenvolve tão rapidamente enquanto a moral não? Se nós olharmos para a época de Jesus, há 2024 anos atrás, para construir uma folha de papiro para escrever, demoravam 6 meses. Alguns dias atrás, a SpaceX já está fazendo os primeiros ensaios de uma nave para ser mandada, uma nave tripulada a Marte. Olha quanto nós evoluímos aqui nesse mundo, tecnologicamente e no conhecimento. E a moral? A moral evoluiu também, mas não acompanhou o crescimento. Por quê? Porque a horizontalidade do crescimento da vida nos convida a sermos remunerados ainda na encarnação por todo o esforço que a gente faz através do conhecimento. Há um processo de troca material para a gente receber de volta isso. E, às vezes, quando nós crescemos moralmente numa condição maior, somos olhados, às vezes, como verdadeiros ETs, fora da situação. É por isso que o Cristo nos convida a todos nós. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescidas mediante a nossa necessidade para o nosso crescimento evolutivo. Diante disso, o tema proposto para hoje, Muralha do Tempo. A importância que esse tempo tem para as almas imortais e espirituais que todos nós somos. Nós temos numa mensagem de Emmanuel, que deu essa dissertação com o nome Muralha do Tempo, aonde ele usou a simbologia da porta. É uma simbologia da porta que é utilizada no Velho e no Novo Testamento. Nós todos bem sabemos o que é uma porta, mas usaram sempre esse instrumento para nos orientar, nos explicar a respeito dessa relação que temos de nós atravessarmos de um ambiente para o outro, essa condição de ser a porta. Então, nesse ponto, quando Emmanuel observou, analisou a parábola de Jesus sobre a porta estreita, ele utilizou desse recurso, dessa parábola, para poder nós compreendermos a importância do tempo para todos nós. Essa parábola, que é bem conhecida
no meio cristão. Eu trouxe para nós, refletirmos sobre ela, para que a gente possa relembrar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal, e estreita da salvação, porque as grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam, e o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita e a porta larga. Nós vamos vendo que Jesus sempre falou a respeito dos seus ensinamentos, utilizando parábolas e exemplificando para que nós pudéssemos compreender o que ele queria dizer. Ele usava analogias, ele usava figuras de linguagem, expressões conotativas, para que nós, naquela época, em todas as épocas, nós pudéssemos compreender profundamente os ensinamentos do amor que ele trouxe para nós, que ainda temos dificuldade de absorver, porque nós precisamos trabalhar esse sentimento do amor. Tanto que quando ele se despediu do seu apostolado, ele deixou um ensinamento, um legado para eles que nós, bem espíritas, compreendemos, aonde ele diz: se me amais, guardais os meus ensinamentos, que eu rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver agora, não pode receber, mas quando ele vier, ele fará relembrar tudo aquilo que eu tenha dito e fará ensinar muitas outras coisas. Então, gradativamente, quando nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos podendo, através desse crescimento que nós vamos tendo moralmente, vamos podendo extrair o espírito da letra, o espírito desses ensinamentos de Jesus, sob a ótica da doutrina consoladora, sob a ótica do espírito de verdade, aonde nos convida esse processo reflexivo. E é por isso que Emmanuel usou dessa expressão da porta para entender essa mudança de estado que nós precisamos passar. E aí a mensagem é essa que estamos para refletir um pouco junto com Emmanuel. E as portas referidas de Jesus, a que estruturas se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do templo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual, que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje, de lá, a colheita de amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. A porta larga, entrada da ilusão, saída pelo reajuste. A porta estreita, saída do erro, entrada da renovação. O momento atual é da escolha da porta estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade que, através da porta, os caprichos
dos caprichos enganadores. Então, nós estamos vendo aqui que Emmanuel nos coloca numa situação de que o passado e o presente está anterior a essa caminhada que precisamos fazer. A escolha das duas portas. Ou seja, temos a porta larga e a porta estreita, que nós temos o livre-arbítrio. Ele não vai envolver na nossa escolha. É a nossa opção. Mas algo importante, nós não temos escolha. Nós precisamos seguir esse caminho, de atravessar uma dessas portas. Estamos falando da reencarnação. Estamos falando da vida na matéria. Não é opcional. Com qual objetivo? Para que nós possamos alcançar o outro lado. Para que nós possamos alcançar a plenitude da vida espiritual. Por isso, ele nos orienta a procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque precisamos nós passarmos pela encarnação. Como aprendemos na questão 115 do Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Isso tem uma simbologia muito profunda. Nós fomos criados simples, sem maldade no coração. E fomos criados na ignorância do conhecimento sobre todos os aspectos. Então, de onde veio o mal que trazemos muitas vezes dentro de nós? Com certeza, não foi criação de Deus. Por menos que nós compreendemos a essência de Deus, nós já conhecemos os seus atributos, alguns deles. E ele é soberanamente justo e soberanamente bom. Então, ele não iria criar o mal. O mal, o fazer o mal e o fazer o bem, são advindos do nosso bom e o nosso mal, utilização do nosso livre-arbítrio. Então, de acordo que nós adentramos a essa vida material, nós, como espíritos ainda imperfeitos, vamos recebendo o tempo todo influências ao nosso derredor. Como nós estamos num planeta de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos, quais são a maioria das influências que nós recebemos? Normalmente, Jesus já nos havia advertido. Ainda o mal é necessário, os erros ainda são necessários, o escândalo é necessário, mas ai daquele que procurar. É um verdadeiro ai de dor, de sofrimento, quando nós optamos em fazer isso. Mas Deus sabe dessa condição. Nós temos que observar que a todo momento temos essas influenciações. E com isso, como nós somos espíritos ainda imperfeitos, não que sejamos maus, mas nós nos entregamos a essas más influências para nós. Então, nós não podemos menosprezarmos o auxílio de Deus ao nosso redor, mas nós precisamos de fazer a nossa vontade. E quando nós vamos começando a compreender esse auxílio, começa a acontecer dentro de nós uma dicotomia muito grande. Porque muitas das vezes a gente pensa que só faz o mal ou só faz o bem, e aí fica aquela luta interna que cada um de nós fomos fazendo. Será que estou fazendo bem ou será que não? Essa dicotomia veio, o próprio apóstolo Paulo passou para nós a carta aos Romanos falando sobre esse aspecto. Ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero, eu faço. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livraria do corpo desta morte? Alguém de vocês sente assim? Já passou os momentos que, às vezes, a gente pensa que está fazendo, às vezes, o mal já não está nos incomodando, aquela parte? Nós vamos entendendo, gradativamente, que nessa vida inteira, muitos ignoram as leis de Deus.
ignoram as leis de Deus nos dois sentidos, de não conhecer as leis e outros por simplesmente desdenharem ela. E quando o ser está nesse processo de ignorar as leis, o que acontece? As suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos têm a preponderância do instinto, que está falando da matéria, o instinto. Então, nós vamos vendo que criamos frases corriqueiras na vida, como, por exemplo, tomou, levou, toma lá, dá cá. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Né? Criamos frases corriqueiras assim. Deixa eu fazer o que eu quero aproveitar a minha vida. O corpo é meu. Agimos a preponderância dos nossos instintos nessa questão. Então, por isso que nós precisamos entender que somos almas, estamos encarnados, recebemos essas influências, mas nós somos espíritos, no fundo. Por que isso acontece? Quando nós adentramos a mais uma experiência encarnatória, nós somos espíritos, precisamos atuar sobre a matéria ponderada, um corpo que recebemos. E como nós vamos atuar sobre essa matéria? Somos espíritos. E como essa matéria vai atuar com o espírito? Então, Deus possibilita a nós esse corpo perispiritual, o perispírito. Esse corpo advindo do fluido cósmico universal do mundo que estamos vivendo. Quanto mais o mundo ainda se encontra denso, mais denso é o nosso perispírito. Com qual o intuito do perispírito? Para que o nosso ser espiritual possa enviar informações ao nosso corpo material, através da inteligência. Então, precisamos de órgãos no nosso corpo para que possam manifestar aquilo que pertence ao espírito. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Ou seja, quando nós pensamos, não é o cérebro que pensa, mas é o espírito que pensa. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós temos no corpo, que fazem a nós os nossos sentidos, né? O enxergar, o falar, né? O tato, o paladar. Porque os 5 sentidos enviam informações para o ser espiritual agir com os sentimentos. Então, quando nós estamos aqui na fase material, por exemplo, ouvimos uma música, isso faz com que a pessoa fique alegre ou fique down. Depende da música que está ouvindo. Palavras que podem ser faladas podem trazer no ser um sentimento que pode reagir ou simplesmente ouvir. Nós vemos que muitas das vezes nós temos problemas nas nossas vidas porque nós ouvimos coisas que não eram para ser ouvidas. Por isso que Jesus traz no seu evangelho dizendo: se as mãos for motivo de escândalo, se os olhos for motivo de escândalo, arranque-os. Não para entrar no conhecimento literal da letra, mas absorver que somos nós vivenciando no mundo material a influência da matéria sobre o espírito. Então, nós não podemos agregar e dizer que tudo que nós estamos tendo é motivo de problemas da matéria. Por quê? Porque a matéria nos convida aos desejos por conta das paixões que são oferecidas para nós no mundo. A porta larga tem paixões imensas a nos oferecer. Então, o que precisamos fazer? Entender que essas paixões nos conduzem a desejos, nos conduzem à ânsia. E por que cedemos? Porque o espírito precisa dominar esses instintos. Precisa dominar essa influência da matéria. É através da vontade, do querer. A vontade do espírito vai direcionar, vai disciplinar os nossos desejos. E aí, quando a gente começa a compreender isso, nós vemos as expressões que fala que a carne é fraca, que eu deixei porque a carne é fraca. Não, a carne é forte. Fraco é o espírito que não tem a força da vontade para dominar o instinto animalizado. O que a gente precisa entender, o que o apóstolo Paulo diz a entender, é isso, a força da nossa vontade.
porque senão vamos agir como verdadeiras mariposas, instintivamente. A mariposa, qualquer pequena luz que tenha na escuridão, ela começa a circular em volta dela, da luz, e bater na sua cabeça. O que nós fazemos quando nós nos entregamos às pequenas luzes das paixões que nos convidam, luzes artificiais? Ficamos batendo a nossa cabeça ao derredor dessas luzes, num movimento repetitivo, vicioso, tentando conseguir realizar felicidades temporárias, porque o gozo termina. Por isso, precisamos nós amealharmos os conhecimentos de Jesus para edificar a nossa alma. Porque para preencher o nosso vazio existencial da alma, que muitas das vezes as paixões iludem a nós, só conseguimos preencher o nosso vazio existencial através dos sublimes sentimentos. E os sublimes sentimentos não vão ser orientados e transbordar através dos sentidos que a matéria nos traz. Somente os sentimentos sublimes podem preencher o vazio existencial de todos nós. E quando a gente vai entendendo isso, nós vamos ampliando o nosso estado consciencial. Nós vamos ampliando a nossa capacidade de compreender o que Jesus quis dizer: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós vamos compreendendo a força que nós temos ao nosso derredor, necessitando da vontade. Allan Kardec indaga aos benfeitores a respeito disso na questão 909 do Livro dos Espíritos. E perguntou nos Espíritos: poderá o homem, com a sua vontade, com o seu esforço, vencer os seus maus pendores? Os benfeitores respondem categoricamente: sim. Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é vontade. Ah, quão poucos se esforçam. Nós esforçamos para tantas coisas no crescimento horizontal. Falta muitas das vezes esse esforço intrínseco da alma para superar os desafios que a porta estreita nos convida. E de acordo que nós vamos compreendendo e amealhando essas riquezas, os valores do Evangelho de Jesus para a nossa alma, vamos expandindo o nosso estado consciencial. E com isso, aos poucos, nós vamos deixando de consultar os nossos instintos e começando a consultar gradativamente a nossa consciência, que é a sede sagrada das leis de Deus. 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta onde está escritas as leis? Na consciência. E cada vez que nós vamos ampliando o nosso estado consciencial, nós vamos passando a consultar mais a consciência, deixando os instintos aos poucos de lado. É por isso que nós vemos a questão dessa dicotomia que adentra o ser. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Entra num processo de uma luta íntima. Um dia, nós estávamos no encontro na nossa casa, encontro com Cristo. E havia uma pessoa que estava responsável para preparar esse trabalho. E depois de todas as atividades, as pessoas conversavam entre si. E uma das companheiras nossa da casa disse: eu não sei o que eu faço mais. Por quê? Porque eu estudo o Evangelho. Eu participo da casa espírita. Eu frequento as reuniões doutrinárias. Mas eu me pego todos os dias fazendo errado. Eu me sinto hipócrita. A pessoa deu uma desculpa, falou, explicou, mas eu não quis dar a minha opinião, porque não era eu que estava ali naquela situação. Mas deu uma vontade de falar assim para ela: seja bem-vinda ao nosso grupo. Seja bem-vinda a fazer parte de nós. Isso não é hipocrisia. Isso daí é a maior prova que tudo que você está se esforçando já começa a transformar dentro de si.
Porque hoje, todos nós continuamos fazendo os nossos pequenos erros, as nossas pequenas falhas, continuamos tendo nossos invejas, continuamos ainda falando dos outros, continuamos, só com uma pequena, mas grande diferença. É porque outrora, num passado não tão distante até, nós fazíamos as mesmas coisas, só que isso não nos importava. Muitas das vezes, nós nos alegrávamos com isso. Hoje, isso já nos incomoda dentro de nós. É a maior prova que Jesus habita. E quando fazemos alguma coisa de errado, isso já incomoda a consciência nossa de cada dia. O Chico, quando foi procurado em determinada vez, como vários procuravam ele diário, uma mulher foi falar com ele e perguntou: Chico, eu preciso de uma opinião sua. Eu falei: o que foi, minha filha? Eu sou espírita. Eu trabalho junto com o centro. Eu sou trabalhadora dessa casa. Sim, minha filha. Que bom. Pois é. Só que eu estou passando uma dificuldade muito grande na minha casa. Estou tendo problemas com meu esposo. Meu esposo não só não acredita, não crê no espiritismo, como também não crê em Jesus. Ele está entrando nos problemas do álcool, está me desrespeitando a todo momento, está fazendo tantas coisas que me trazem a dificuldade até de se ausentar da minha casa. E por pior da situação, meus filhos são na fase adolescente, não querem me ouvir, estão passando por tantas dificuldades. Está difícil, Chico. O que eu faço? Ele falou assim: eu estou muito alegre por você. Eu falei: como assim, Chico? Eu vim aqui para pedir uma ajuda, como você está alegre? Eu estou sofrendo no coração. Aí ele se inclui. Ele diz assim: nós estamos na fase da colheita. Imagina eles que estão semeando. Vamos trabalhar junto com Jesus. Foi por isso que você está junto deles. Continue, persevere. É por isso que precisamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero eu faço. E embaixo ele escreve: quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que o único guia e modelo da humanidade é Jesus. E esse mesmo apóstolo Paulo, que citou que o bem que ele queria fazer ele não fazia, e o mal que fazia, foi o mesmo que nos ensinou quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado junto com ele. Agora não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse é o motivo pela qual estamos hoje aqui. Esse é o motivo pela qual nós estamos alimentando diariamente de uma frase, de uma leitura dos ensinamentos de Jesus, para que possamos nós trazer ele gradativamente para dentro de nós, porque haverá momentos que nós teremos que optar em o que vamos fazer, e aí lembramos dos ensinamentos dele: façai ao próximo aquilo que você queria que fizesse a si próprio. Se eu estivesse numa situação como no caso da mulher, eu fosse o marido, o esposo que estava naquela situação, será que eu não queria que alguém pudesse me auxiliar, me fazer, eu enxergar? Às vezes a gente é o evangelho de Jesus na vida de tanta gente e a gente não percebe porque a gente pensa que a gente não é capaz. Os ensinamentos do Cristo, as suas parábolas, a sua fala, eles têm um objetivo, um apelo que é o apelo moral, no intuito de atingir a tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina, a todos os princípios que são trazidos por ela. A crença no único Deus. Já pararam para pensar isso? Cremos no único Deus?
Isso, assumimos uma responsabilidade imensa nisso. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão é o mesmo. As religiões todas só têm um Deus, porque só existe um Criador. Se é só um Deus que eu creio, eu rezo o Pai Nosso que estais no céu, eu estou assumindo uma paternidade. O que quer dizer essa paternidade? Todos somos irmãos perante Deus. O que quer dizer isso? Ao término da palestra, é muito fácil dizer, ô meu irmão, ô minha irmã. Fácil. Porque dividimos aqui o mesmo ideal espírita cristão. Agora, e aquele que ofendeu a minha esposa? E aquele que maltratou meu filho? E aquele que me lesou? E aquele que me roubou? E aquele que, nesse momento, está criando condições de guerras que podem matar milhões de pessoas? É meu irmão? É meu irmão. Se eu assumir que o Deus é um só, é meu irmão. A imortalidade da alma. Somos nós mais do que a natureza corpórea. A pluralidade das existências, a reencarnação. Falamos tanto na reencarnação. Temos outras vidas. Isso nos traz a consciência de compreender que aquele que eu discrimino porque é a outra religião que me discrimina, eu não posso. Quem me garante que na próxima encarnação ou que outrora eu não fazia parte desta religião que hoje eu critico? Ou que estarei fazendo parte dela? A pessoa que eu discrimino por cor, por condições sociais, por forma de pensamento, tudo isso vai ser as minhas experiências. Ou já foram ou vão ser. Como eu vou encontrar a diferença nisso, compreendendo na reencarnação a pluralidade das existências? As vidas sucessivas. Entender o que Jesus quis dizer, que é necessário nascer de novo, passar de novo pela água e a renovação do espírito. A pluralidade dos mundos habitados, as muitas moradas na casa do nosso Pai. A comunicabilidade com os espíritos, essa comunhão com o mundo espiritual através da mediunidade. Ah, mas eu não sou médium. Todos somos. Todos. Uns possuem a mediunidade ostensiva, outros não. Mas a generalidade desta possibilidade de estar comunicando com os espíritos é o que faz a nós orarmos e pedir aos nossos espíritos protetores. Se a gente pede aos nossos espíritos protetores, como eles vão nos intuir se nós não temos mediunidade? Então, todos esses princípios doutrinários é o apelo das palavras de Jesus para encontrar o aspecto moral. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Leis naturais, leis de Deus. Para que a gente possa entender que não dá para nós desassociarmos a realidade que todos nós estamos imersos, que é na encarnação. Não dá para desassociar. A lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade. Com qual objetivo? O objetivo único. Exercitar o amor. Aparar as nossas arestas. Imaginamos uma manada de um porco-espinho. Uma manada de um porco-espinho. Todos com espinho. Quando eles querem se defender, eles ouriçam os seus espinhos para afugentar aqueles predadores que estão querendo fazer alguma coisa errada. Quando chega a noite, eles precisam se juntar para que possa haver uma troca de calor, de radiação de calor dos seus corpos para não morrer do frio. Aí tem que recolher os espinhos. Por quê? Porque o meu espinho pode espetar o outro porco-espinho. E o outro espinho, porco-espinho, também tem que fazer a mesma coisa. Respeitar cada uma das nossas dificuldades que temos. Ou seja, quando eu quero fazer alguma coisa
que vai prejudicar o outro, eu não posso, porque dentro da sociedade todos nós precisamos uns dos outros. Eu não dou um passo sequer junto à senda do progresso se não for através do meu irmão. Se Jesus é o caminho, o meu próximo é a ponte que me faz atravessar para chegar desse outro lado da muralha do tempo. O respeito que precisamos criar. E de acordo que o homem vai entendendo isso, ele vai deixando de ser punido pelas leis dos homens que passam a ser mais brandas. Olho por olho, dente por dente, já passou. Então, os momentos agora é para esse despertamento. E quando nós estamos na erraticidade, nós recebemos todas essas orientações. Como aprendemos, existem as colônias espirituais, onde existem ali os educandários, que nos convidam a nós a compreender a transcendência dessa vida espiritual, a transcendência do ser espiritual que todos nós somos. Mas não só isso. Para que possamos nós afeiçoarmos os nossos sentimentos aos sentimentos de Jesus, que trouxe para nós do futuro toda essa lei de amor que emana e que faz o movimento desse nosso universo existir. Eu, você, existimos porque Deus nos ama. E Jesus veio até nós para nos ensinar a todos nós isso. Afeiçoar os nossos sentimentos. Mas aí a gente encarna. A gente encarna. A gente promete antes da encarnação, olha, eu descobri sobre a minha última encarnação. Consegui conquistar algumas coisas. Eu consegui. Eu venci. Mas muitas não. Então, nessa próxima encarnação agora, eu vou ser mais altruísta. Eu vou ser mais trabalhador. Eu vou ouvir mais do que falar. Né? Eu vou me dedicar mais às atividades beneficentes. Eu vou ser melhor. Eu me encho de coragem. E quando chega a encarnação, o esquecimento do passado faz com que coloque para fora o desequilíbrio espiritual que eu trago. Por quê? Porque sou mal? Não. Porque eu ainda sou imperfeito. Deus sabe disso. Aí brota para nós o nosso desequilíbrio. E aí as portas largas das paixões fazem convites a gente o tempo todo para nós caminharmos de forma bem mais fácil do que se comprometer com os compromissos que eu fiz com a minha consciência, com a consciência universal. E aí, então, algo me empurra e também me puxa para os mesmos sítios, a caminhar nas mesmas estradas, a tropeçar nas mesmas pedras, a sentir as mesmas dores, num processo repetitivo, perdendo às vezes uma, duas encarnações, precisando a dor me convidar para me despertar. A sociedade hoje ensina e mostra somente a vitrine linda, maravilhosa das lojas que as pessoas mostram. Luzes maravilhosas. Vemos fotos de pessoas que são lindas, maravilhosas e mostrando felicidade, convidando para todos os aspectos. Mas quando a gente abre a porta dessa loja e entra, a loja está vazia. Quantas crianças veem as outras crianças com tênis, com roupa, com moto, com tudo que podem os pais ricos darem para as crianças, e ele nasce numa favela, e aí o que acontece? A pessoa fala assim, não, eu também quero ter isso. E aí, então, como é que eu vou fazer? Entra nos vícios, entra nas vendas de drogas, e aí, então, nós vamos vendo o comprometimento que nós temos também com isso.
Ah, mas eu nasci numa favela. Eu, particularmente, eu não nasci na favela, mas nasci num bairro muito pobre. Minha mãe e meu pai eram muito pobres, de faltar comida na mesa, de ter que pedir os outros. Aí eu posso falar assim, ah, mas eu passei por isso e eu não me transformei em nenhum marginal. A questão é, quanto é o desequilíbrio do ser espiritual que está vivendo? Por quanto? Quem foi minha mãe que deu tanto amor para mim e me ensinou Jesus o tempo todo nos seus exemplos, não só na sua fala? E nem todos têm isso. Então nós estamos vendo gradativamente que nós precisamos trabalhar imersos nessa preocupação que a porta estreita nos fala, porque, como diz, falando assim, a porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Perdas de tempo. Então, o convite para nós é o que o apóstolo Paulo nos fala, do despertar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Ou seja, Jesus está batendo na porta o tempo todo dos nossos corações. Eis que a porta bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, comerei com ele, cearei com ele. A maçaneta está pelo lado de dentro. Somos nós que temos que fazer um movimento, usar o livre-arbítrio para permitir ele entrar nas nossas vidas. Ele respeita o nosso tempo. Uma hora a gente abre. É essa a proposta que tem, do despertar. Porque quando o ser desperta, quando ele acorda, ele faz do seu tempo, o todo tempo, em qualquer lugar, possibilidades de viver e trabalhar com as leis de Deus. Porque ele vai entendendo que todos nós temos o nosso tempo de despertamento. E aí, quando o ser desperta para esse ponto, ele não vai mais ficar limitado a servir Jesus somente dentro da casa espírita. Somente por algumas horas de estudos semanais. Somente por algumas horas de trabalho na reunião mediúnica. Mas ele começa a compreender que o mundo inteiro, que a sua vida é um verdadeiro campo para semear junto com o divino semeador. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos fortalecer nessa jornada e que possamos contar com ele para nos auxiliar no caminho que precisamos fazer na escolha do nosso livre-arbítrio. Ficamos todos na paz. Tudo bem? Algum comentário? Então tá certo. Lucy, tudo bem? Não te vi hoje. É muito importante os estudos. Agora, me traz atenção aqui a parte de Paulo de Tarso, né? Ele, quando escreveu essa carta, ele já estava no final da sua existência, naquela época, e o que ele passou pela vida dele toda, né? Depois da metade quando ele teve a porta de Damasco, e ele encontrou com Cristo, e passou por tudo que ele passou, ainda no final, ele nos escreve isso, que todo o bem que eu quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, eu faço. Alguém já leu a obra Paulo Estevam? Vocês já leram? Né? Muita gente já leu, quem não leu, eu convido. Nós estudamos, né, Beth? Nós estudamos na quinta-feira esse livro, e nós conhecemos a história de Paulo, né? Uma história linda, mas de muito sofrimento, né? Até ele encontrar realmente Cristo e falar que hoje não sou
eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim, né? E o Paulo Estevão, essa obra linda que você citou, Sim. foi o próprio Chico que aproveitou o seu tempo. Ele escreveu nas horas do seu almoço. Do seu almoço, né? Psicografava, Olha só. utilizando o seu tempo. A gente tem que aprender. Não, nos trouxe bastante atenção. Às vezes mas eu acho que é tudo fase. Nós somos fase, perdemos tempos, ganhamos tempo, né? Acreditamos que aquilo é uma verdade e quando deparamos daquilo não era verdade, né? Aquilo era só uma fase que estavam passando. Mas a escolha é nossa, sempre. Jesus sempre vai nos respeitar o livre-arbítrio, como os mentores, né? Que a gente sempre fala. Eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio e vão nos dar esse tempo de aprendizagem, né? Nós vamos aprender e, infelizmente, é o sofrimento que nos faz despertar sempre, né? Infelizmente, é o sofrimento, porque se a gente está numa boa, se a gente está tudo certo, né? Nós estamos bem, aí o horário do evangelho diminui, porque nós não vamos ter tempo, né? Porque imagina, vamos desperdiçar o nosso tempo, né? De vir aqui no domingo, né? De estarmos aqui. Então é interessante isso. E o sofrimento, a dor, nos traz a esse despertamento para nós despertarmos aos poucos. Marcos, obrigado pela doação do seu tempo, obrigado pelo estudo maravilhoso. Alice? Só uma coisa com relação ao tempo falando, eu lembrei, eu tenho uma coisa comigo assim, às vezes a gente está no corre-corre do dia a dia, indo para o trabalho, aquela coisa toda, e depara com alguma situação que a gente pode parar para ajudar, né? É uma pessoa que precisa que empurre um carro, alguma situação que a gente fala assim, ai meu Deus, eu tenho que trabalho, isso vai me atrasar, eu vou perder meu tempo. Pois eu penso assim, se eu parar e ajudar, eu estou ganhando. Eu não estou perdendo esse minuto, eu estou ganhando esse minuto na minha vida. Só uma pergunta. Quem aprende mais? O educador ou o educando? Todos ganham. Ganho. Porque a partir daquele momento que você dá aquele exemplo, que você para e auxilia, ele aprende e ele passa para... Ele recebeu o que ele precisava e você recebeu o que você precisava. E ele também aprende que quando alguém estiver precisando dele, ele também pode parar e fazer a mesma coisa. Lei de sociedade. Então, o estudo é muito interessante, né? Nos traz esse conhecimento. Às vezes, é aquilo que eu falo, a gente vem aqui num estudo, né, de uma hora e pouquinho, e às vezes uma palavra nos desperta, uma palavra só. É uma palavrinha que nos desperta para um outro nível, assim, para a gente parar para pensar, falar, o que eu estou fazendo, né? Será que eu estou agindo bem ou não? Eu não dou conta, Alice. Às vezes eu me deparo com situação, né, que eu posso ajudar e às vezes eu não dou conta de ajudar. Não dou conta. Não sei por que alguma coisa me bloqueia, eu não posso ajudar, né? Dar um abraço, dar um aperto de mão, não consigo, às vezes não dá. Eu não dou conta. Então a gente tem esses níveis ainda, né? Tem outras pessoas, eu lembro muito bem da minha mãe era assim, Alice. Ela parava tudo para ajudar o outro. Eu lembro um exemplo com a minha mãe, se vocês me permitem, rapidinho. Uma vizinha minha teve um derrame cerebral. Toda a gente estava ali falando, e eu lembro, minha mãe entrou na casa, olhou e começou a lavar a roupa da mulher que estava no tanque. Ela tinha 2 filhas pequenas. E eu não entendi muito bem. Né? Ela falou assim, olha, tem gente que vai falar, vai ficar conversando. Eu vou ajudar, porque o esposo estava no hospital, as 2 filhas sozinhas, a casa toda bagunçada, cheia de roupa para lavar, a pia cheia. Minha mãe foi lá e limpou a casa dela todinha. É o exemplo que a gente tem, né? Eu não pensaria em fazer isso. Mas eu tenho o exemplo. Hoje, talvez eu faria pelo exemplo dela. Então, isso fica marcado na nossa vida, né? Tem gente que vai ficar conversando, tem gente que vai trabalhar, que tá tudo certo. Talvez aquela conversa também seja para levantar, né, a pessoa, ajudar, as palavras, também tudo é válido, né?
Então, vamos para os nossos avisos. A Feira do Bolo vai ser no dia 9 e no dia 10 de novembro. Depois nós vamos ter o Sérgio Thyssen com um workshop em dezembro 7 e a Feira do Livro. Na mesma semana, né? 7 e 8. Todos estão convidados. Tem mais um anúncio aí, mas eu não conversei com a Silma ainda. Se a Silma estiver por aí, se ela quiser aparecer aqui, der tempo. Vai ser um teatro, dia 17 de... Uma palestra e depois um teatro. 17 de novembro? Novembro ou dezembro? Novembro. 17 de novembro vai ter uma palestra curta, depois vai ter a apresentação do nosso teatro. Todos estão convidados. E o nosso almoço também, que é maravilhoso. Todo domingo todos estão convidados. Nós sempre avisamos que é para ajudar a nossa casa, mas se alguma pessoa aqui não precisa falar nada, não tiver condições, come com a gente, por favor. Ninguém vai falar nada, ninguém vai saber de nada. É o nosso convidado, tá bom? Pode ir lá, vamos comer e ninguém vai falar nada. E ninguém vai ver nada, que é mais importante. Tá bom? Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que é a nossa oração final, né? E os nossos passes, e que Jesus nos abençoe. Hoje eu mesmo vou fazer a oração. Vamos lá, então? Senhor Jesus, nosso Mestre, agradecemos por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar, Senhor. São tantas bênçãos que nós colhemos, tantas bênçãos que nós colhemos no nosso dia a dia, tantas oportunidades, Senhor. Temos que agradecer muito. Apesar dos pesares, nós sempre vamos ter algumas coisas, né? Algumas pedras, algumas dificuldades, mas nós não somos cegos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor age através dos seus mentores, dos seus trabalhadores dessa seara maravilhosa. O Senhor age na vida de todos nós aqui encarnados, nos intuindo, nos ajudando. E uma coisa que nós temos que agradecer, Senhor, é o bendito Evangelho em nossas mãos. Esse roteiro de luz, Senhor, que nos traz tanta paz ao coração quando necessitamos. Vamos orar mais. Quando despertarmos de manhã, pensamos logo em Jesus. Às vezes não damos contas de orar, mas pensamos em Jesus, mentalizamos a imagem dele, a nossa imagem, que cada um cria uma, mas nós temos essa imagem linda de luz, com aqueles olhos brilhantes, olhando para nós com toda a caridade. Durante o dia, pensamos numa palavra que nos traz do Evangelho, numa passagem de Jesus, numa parábola. À noite, antes de dormir, pedimos a caridade dos mentores que nos acompanhem no sono, que possamos descansar o nosso corpo físico e que o espírito possa ir aprender mais, que possa ter com entes queridos, que possa estar no meio de irmãos do bem. Tantas bênçãos. Pedimos, Senhor, por esse planeta. Pedimos, Senhor, pelos dirigentes desse planeta. Que eles possam entrar na vibração do bem, do amor, da caridade e da luz. Pedimos, Senhor, que o Senhor envolva cada habitante desse planeta em muita luz. Aquele que está com fome, que o Senhor possa dar um prato de comida. Aquele que esteja com a dor, que o Senhor possa amenizar. Aqueles irmãos que estão sofrendo em hospitais, que estão sofrendo em qualquer lugar do mundo, Senhor. Que eles possam ser envolvidos em muita luz. Pedimos também, Senhor, que proteja esse centro, proteja as outras casas que falam em nome de Deus. Não importa, católicos,
evangélicos, espíritas, que possam ser mais e mais e mais pontos de luz espalhados por esse planeta. Fica conosco, Jesus, nos dê uma semana abençoada, uma semana de luz, de paz, e que possamos exercitar tudo que aprendemos aqui para nós e para os nossos irmãos que estão do nosso lado. Que assim seja, graças a Deus.